Saudamos a todos com a paz do Senhor. Quero mais uma vez pedir permissão para poder adentrar ao seu lar através da Rede Brasil e juntos estarmos refletindo um pouco sobre a palavra de Deus. E nesse instante quero externar a gratidão ao nosso Deus pela vida, pela salvação que Ele tem nos dado e também agradecer ao nosso amado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, por nos franquear esta oportunidade de estar aqui nesse instante trazendo para os amados irmãos uma reflexão da palavra do Senhor Jesus. Para tanto, eu lhe convido para que nesse momento você possa abrir o exemplar da Bíblia Sagrada, se você o tiver. Se você não tiver uma Bíblia na mão, mas você tem certamente o smartphone, tem algum dispositivo eletrônico aí à sua disposição que você pode usar e consultar o texto que nós vamos estar lendo juntos. Eu convido você para que nesse instante você possa abrir a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 7, do versículo de número 11 ao versículo de número 17. É uma passagem bíblica bastante conhecida de todos vocês, de todos nós, e eu lhe convido para que nesse instante você possa ler comigo. Capítulo 7, do verso 11 ao verso de número 17. Nos diz a palavra do Senhor. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E, chegando-se, tocou o esquife e os que o levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Esse texto bíblico que nós acabamos de ler nesse momento é possivelmente uma das porções da Bíblia que você já tenha lido, que você já tenha ouvido, que você já tenha talvez até visto ou escutado alguém trazer uma reflexão, uma palavra sobre esse texto. E é sobre ele justamente que nós queremos conversar nesse momento, tratar neste momento. De modo que, meus amados irmãos, quando nós lemos esse capítulo 7, em especial a leitura que nós fizemos, do versículo 11 ao versículo de número 17, o evangelista Lucas escreve aqui um texto que trata da história de uma mulher viúva que, conforme já diz o próprio texto, viúva, havia enterrado o seu esposo e estava, nesse momento, indo sepultar o seu filho. Muito difícil era para uma mulher, tanto em épocas remotas, como na época em que ela estava vivendo ali, naquele momento, naquela situação. A situação para uma mulher não era das mais agradáveis quando havia perdido o seu marido e quando tinha um filho ainda tinha um amparo masculino e de certa forma o respeito era conservado, mantido, mas após perder o marido e após perder o filho, ela estava saindo da cidade para ir sepultar o seu filho fora da cidade de Naim. E o texto diz que ela já estava com tudo organizado, o filho já estava posto dentro do caixão, as pessoas já estavam ali prestando solidariedade a ela e estavam todos indo ao local do sepultamento,
ao cemitério. De modo que quando eles estão indo e conduzindo aquele esquife até o lugar esperado para que pudesse acontecer aquela situação, acontece algo que eles talvez não esperassem. É que Jesus estava chegando na cidade, eles estavam saindo da cidade e Jesus estava entrando. Quando nós falamos de que havia naquele instante um encontro inesperado, algo que as pessoas não imaginavam, eu quero chamar a sua atenção nesse momento em que você está me ouvindo aí no seu lar. E eu quero chamar a sua atenção para uma verdade. Nesse momento, o texto que lemos trata de uma situação inesperada e que vai acontecer um encontro ainda mais inesperado. A situação era, a mulher estava indo sepultar o seu filho, mas ela não esperava o que iria acontecer nos momentos seguintes. E talvez você que me vê nesse instante esteja pensando, mas irmão, isso já aconteceu comigo também algumas vezes, ou uma ou duas, eu não sei enumerar quantas vezes isso já aconteceu com você, mas é possível que tenha acontecido algo semelhante, de você estar indo fazer algo e nesta situação você está colocando ali e dizendo, tudo está indo do jeito que eu talvez nem esperava, não queria que acontecesse, não foi assim que eu planejei. E quando você pensa que tudo vai acabar e talvez as circunstâncias até apontem para o final, para algo que não terá mais restauração, melhora, não terá mais jeito, acontece algo que você não espera. E nessas idas e vindas, nesses encontros e desencontros, nesses momentos bons e ruins, o bom é ter Jesus vindo ao nosso encontro. O bom é se encontrar com Jesus. Por quê? Quando há um encontro com Jesus, as coisas tendem a mudar de figura, a mudar de cenário, a mudar de visão, a mudar de situação. Porque Jesus, quando chega, não chega para manter as coisas como elas estão, no sentido de permanecer o caos, permanecer a desordem, permanecer o desalento, permanecer a agonia, permanecer o lamento. Não. Quando Jesus chega, ele chega para resolver e pôr um fim no caos, pôr um fim na agonia, pôr um fim no choro. Nós podemos perceber 3 coisas feitas por Jesus neste encontro. E quais seriam essas coisas que Jesus realizou nesse encontro? A primeira coisa que Jesus faz quando encontra-se com aquela mulher que estava indo sepultar o seu filho, Jesus toma uma atitude, Jesus age em favor daquela mulher. E qual foi a primeira ação de Jesus? Foi dizer assim a ela, mulher, não chores. Imagine você comigo, você está indo sepultar o seu único filho e de repente você encontrar com alguém que olha para o seu estado emocional totalmente devastado, destruído, porque você estava indo sepultar aquele que era sangue do seu sangue e para aquela mulher havia uma representação ainda maior daquele filho para ela e de repente Jesus olha para aquela mulher e diz assim a ela, não chores. Quando Jesus diz isso, todo mundo para e talvez alguém na multidão começa a olhar o cenário que havia se estabelecido e diz assim, como é que esse homem vê a situação que essa mulher está vivendo e diz a ela, não chores. Jesus disse, não chores. Em seguida, Jesus olha para ela, o choro da mulher estanca, o pessoal para e Jesus vai lá e toca no esquife, no caixão onde o jovem estava posto, onde o corpo do jovem estava. Quando Jesus coloca a mão ali, a primeira ação dele foi dizer não chores, a segunda foi tocar no esquife e a terceira ação de Jesus com relação à situação daquela mulher foi dizer a palavra de poder àquele jovem. Aquele homem que estava ali e aquele jovem que estava ali e que muita gente já sabia e viu ele ser posto no caixão como morto. Jesus para e diz assim a ele, jovem, a ti te digo, levanta-te. As 3 ações de Jesus feitas ou tomadas, neste caso, fizeram com que todos que estavam ali compreendessem
que com Jesus as coisas não terminam como elas parecem que vão terminar. Com Jesus, a sua história não vai ser do jeito que talvez você tenha imaginado devido ao momento que você está vivendo. Talvez o momento que você viva seja de caos, talvez o momento que você viva seja de choro, talvez o momento que você viva seja de agonia, seja de pranto, seja de lamento, seja de desespero. Mas eu preciso dizer a você nesta tarde, Jesus tem a palavra certa, a ação certa para transformar este momento de caos em gozo, em alegria e fazer com que esta agonia que permeia, que marca a tua trajetória seja desfeita e a paz dele comece a reinar dentro do seu viver. É preciso que você entenda nesta tarde, nesse momento, me perdoe, é preciso que você entenda nesse momento de que o Senhor, Ele tem o poder de sanar, de resolver o teu problema. E Ele não vai resolver o teu problema fazendo um paliativo, fazendo algo para que você diga assim, não, eu vou dar um jeitinho aqui, não. Jesus chega e diz assim, qual é o problema? É morte. Menino, assim eu te digo, levanta-te. A ação de Jesus é uma ação poderosa. A ação de Jesus não impõe medo, mas sim dissipa a dúvida. A ação de Jesus não deixa ninguém ficar em cima do muro, mas a ação dele vem para mostrar que aonde chega o limite do homem, aonde chega o limite do ser humano, ele chega e diz, eu vou além deste limite porque eu sou o dono de todo o poder. Então que você possa entender nesse instante de que existe sim de Deus uma ação em teu benefício, a ação de estancar o choro, a ação de parar este mal que está fazendo com que a tua vida tenha se transformado nesse caos e a ação de proferir a palavra de poder para dissipar toda a treva que talvez tenha se estabelecido sobre o teu círculo, sobre as pessoas que convivem e talvez até mesmo sobre a tua casa. Entenda que nesse momento o Senhor está querendo que você tenha este encontro inesperado e neste encontro inesperado você vai experimentar a ação benéfica de Deus ao teu benefício. Entendendo assim, eu lhe convido para que nesse instante você possa receber esta palavra e também orar aonde você estiver, talvez em casa, talvez no trabalho, talvez nas suas atividades. Aí eu convido você para que você possa parar só um instante. Nós vamos fazer uma oração e nesta oração eu quero apresentar a Deus a sua vida, a sua casa, a sua família. Ore comigo em nome de Jesus. Pai do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo, mais uma vez estamos na Tua presença, Deus, e a Ti somos gratos por esta grande e rica oportunidade que o Senhor nos concede de neste momento podermos entrar à Tua presença e conversar contigo. Eu quero te pedir, Senhor, nesta hora, pelo Teu filho, pela Tua filha, que está acompanhando, ó Pai, através da Rede Brasil de Comunicação, que o Senhor possa fazer com que este servo Teu, ou talvez aquele que não Te serve ainda, seja alcançado pela Tua palavra, e que esta palavra surta o efeito da fé, e que ele possa, Senhor, colocar em Ti toda a sua confiança e viver por aquilo que a Tua palavra ensina. Abençoa, Senhor, a esta família, abençoa estes lares, é o que eu te peço nesse instante e já te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.